Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, tá? Que trata sobre potencial de membrana e potencial de ação. E o que esses dois termos significam, o que eles representam. Bom, o potencial de membrana nada mais é que a diferença de cargas elétricas na parte externa e na parte interna da membrana, tá? Devido à diferença de concentrações. Como falamos na aula passada, que a bomba de sódio e potássio ela gera um gradiente de concentração de cátions, né? Ele retira mais cátions de dentro para fora do que coloca cátions de fora para dentro. Então, ela acaba gerando um gradiente eletroquímico que é esse. E essa diferença entre os polos interno e externo da membrana plasmática, estando a célula em repouso, a gente chama de potencial de membrana, tá? Potencial de membrana é isso. É a diferença, ou seja, seria a polaridade da membrana plasmática devido às diferenças de concentrações intra e extracelulares, tá? Existem potenciais elétricos através da membrana em praticamente todas as células do corpo, tá? Diferença de cargas elétricas entre a parte interna e a parte externa da membrana. Os potenciais de membrana, ou seja, as cargas, né, positiva e negativa nos polos da membrana plasmática, são resultado de uma diferença de concentração iônica a ambos os lados, tá? O potássio, ele é mais concentrado dentro e, como a gente viu na aula passada, ele sai por difusão, tá? E o sódio é mais concentrado fora e ele quer entrar por difusão, a favor de um gradiente de concentração. Só que existe uma força eletromotriz através da membrana plasmática que se opõe à difusão desses íons, tá? E essa força é chamada de potencial de difusão, tá? Potencial de difusão. E existem alguns cálculos, né, para a gente determinar qual é o potencial de difusão, qual que é a força que se opõe à difusão de um íon específico. E esses cálculos, essas equações de potencial de difusão, eles apresentam um nome. Por exemplo, o cálculo do potencial de difusão, ou seja, o cálculo da força que se opõe à passagem de um íon específico, chama-se equação ou potencial de Nernst. Tá? Toda vez que a gente falar do cálculo ou da força que se opõe, o cálculo da força que se opõe à passagem neta de um íon através da membrana plasmática, a gente está falando de um cálculo que é chamado de potencial de Nernst. E toda vez que a gente falar que qual é a força que se opõe à passagem de íons através da membrana plasmática, ou seja, mais de um íon, né? Através da membrana plasmática, a gente está falando do cálculo do potencial de Goldman. Potencial de Nernst é a força, é o cálculo da força da membrana plasmática que se opõe à passagem de um íon, e o de Goldman é a de vários íons, tá bom? A diferença, a diferença de concentração e a diferença eletroquímica entre os polos da membrana plasmática, eles geram um valor eletroquímico na parte interna. Tá? A gente já sabe que na parte externa é positivo, na parte interna a nossa célula ela é carregada negativamente e apresenta essa carga aqui, ó, de menos 90 milivolts, que foi medido com microelétrons, né? E se chegou à determinação de que a parte interna da membrana plasmática ela apresenta essa carga elétrica aqui, de menos 90 milivolts. Na parte interna negativa, na parte externa positiva. Como que é o tal da equação de Nernst? Existe uma equação, né? Existe um cálculo que é feito para isso e dificilmente vocês façam, seja pedido para vocês fazerem o cálculo, tá? Então aqui coloquei de maneira resumida, tá? Quais são os cálculos do potencial de difusão de Nernst
já pronto. O do sódio é de 61, o do potássio é de menos 90, né? Aqui era positivo 61 no caso, porque ele está vindo de fora para dentro. E na parte externa era positiva. Aqui é negativo, tá? Porque tá de fora para dentro. E aí, esse é o gradiente. Esse aqui é o cálculo do potencial de fusão de inertes da bomba de sódio e potássio. Para que não fique tão vago, vamos fazer um pouquinho o cálculo. O cálculo do potencial de inertes é o seguinte: como é uma força que se opõe à difusão de um íon, seria força eletromotriz é igual a mais menos, né, dependendo se o íon quer difundir para fora ou para dentro, tá? Uma constante que é 60 vezes o logaritmo da concentração intracelular dividido a concentração extracelular. Aqui no caso, se fosse o sódio, a gente colocaria concentração extra dividido concentração intra. Essa é a fórmula do cálculo do potencial de inertes, tá? Como eu estava fazendo, eu decidi aqui a gente fazer a do potássio, vamos fazer um pouquinho do potássio junto. Então vamos colocar aqui. Como a gente escolheu do potássio e a parte interna da célula é negativa, então a gente utilizaria menos 60 vezes o logaritmo do potássio, né, da concentração intra e extracelular do potássio. A concentração intracelular do potássio é de 142 miliequivalentes, dividido a concentração extracelular, que era de 4. Perdão, 142 não, 140, né? Tá? Então, o resultado aqui seria menos 60 vezes o logaritmo de 35, que é o resultado da divisão de 140 dividido 4. Tá? Esse resultado aqui vai dar menos 94. Menos 94. E esse menos 94 aqui é a força neta que se opõe à difusão do potássio através da membrana plasmática. Tá? Eu coloquei isso aqui resumido. Quem quiser fazer o cálculo pode fazer aí depois, tá? Disso daqui. A equação de Goldman é uma equação meio que parecida com a equação de Nernst, só que o que tem que saber aqui é que é o cálculo para mais de um íon, para vários íons através da membrana plasmática, ok? E a carga elétrica no interior da membrana plasmática é de menos 90. Esse aqui era só o cálculo para saber a força que se opõe a força que se opõe da difusão desses íons através da membrana plasmática. A carga da membrana plasmática neta é isso. Bom, assim como a carga neta da parte interna da membrana plasmática é de menos 90, no caso ela está falando de uma fibra nervosa, porque esse valor aqui de menos 90 ele pode variar em fibra nervosa sensitiva, pode variar para fibra muscular, tá? Depende do tipo de célula. Só que aqui era o promédio, tá? Que era o promédio. E justo coincide com o potencial interno, ou seja, a carga interna de uma fibra nervosa, tá? E o que a gente estava falando na aula passada, aqui é responsável por gerar esse gradiente eletroquímico aqui, essa carga eletroquímica aqui, é a bomba de sódio e potássio, tá? É a bomba de sódio e potássio. Então, esse valor, que é o potencial de membrana da fibra nervosa, é a carga quando a fibra nervosa ela se encontra em repouso, tá? Porque isso daqui vai se aproximar a zero quando a fibra nervosa estiver excitada, por exemplo, né? E quando que ela vai estar excitada? Quando a membrana plasmática ela estiver em difusão, ou seja, quando estiver passando íons através da membrana plasmática, porque se passa cátions para dentro da célula, tá? Se entra cátion para dentro da célula, o interior da célula vai ficando positivo, né?
E se sai cátion, o interior vai ficando negativo. Quando existe uma mudança de cargas elétricas devido à difusão de íons através da membrana plasmática, e essa mudança de carga, mudança de polaridade, vai se chamar potencial de ação. Então, a carga elétrica em repouso chama-se potencial de membrana, e o potencial de ação são as mudanças, né, repentinas e rápidas de polaridade pela membrana plasmática devido à difusão. O potencial de ação ele apresenta algumas fases, que se a gente for graficar, é a seguinte, vamos supor aqui a gente vai graficar o potencial de ação da nossa célula. E a célula ela se encontrava em repouso, certo? Ela se encontra em repouso, aqui no caso, por exemplo, seria uma fibra de um músculo liso de menos 70, tá? Ela estava em repouso e de repente começou a difundir sódio através da membrana plasmática. Houve uma pequena difusão de sódio através da membrana plasmática por causa de uma leve excitação. Começou a difundir sódio para dentro da célula e esses valores que eram negativos, né, altamente negativos, começaram a se aproximar a zero por causa da difusão de sódio. Até que chega um ponto máximo onde aquela membrana plasmática ela aguenta, tá, para não gerar um verdadeiro potencial de ação, para não gerar uma mudança muito drástica de polaridade através da membrana plasmática. Então, esse ponto, que é o ponto máximo de mudança de polaridade, sem gerar um verdadeiro potencial de ação, a gente chama de umbral. Tá? Então, a gente tem repouso, depois do repouso, ele tem uma leve difusão de cátions através da membrana plasmática que leva a um umbral. Logo depois que a fibra muscular ou a célula ela alcança um umbral, a membrana plasmática ela se despolariza de verdade e gera um verdadeiro potencial de ação, um verdadeiro câmbio, uma verdadeira mudança de potencial elétrico através da membrana plasmática, né? E ela eleva os seus valores, em alguns casos, por cima de zero ou muito próximos a zero, tá? E esse processo a gente vai chamar de despolarização. Quando ela alcança o pico máximo de despolarização, se fecham no caso, por exemplo, a bomba de sódio se fecha, né, não permitindo mais a entrada de sódio. O nosso corpo sempre ele busca o equilíbrio. Então, já que sódio entrou, o que o nosso organismo vai fazer? Vai permitir a saída de potássio, que também é um outro cátion, para tratar de equilibrar os valores intra e extracelulares. Se entrou muito cátion, eu vou ter que mandar algum cátion para fora. Então, o cátion que sai é o potássio. E numa tentativa de repolarização, o potássio sai. Só que quase no finalzinho da repolarização, existe uma bomba que é chamada de bomba de sódio e potássio. E essa bomba de sódio e potássio, o que ela faz? Ela coloca os 3 de sódio que entraram para fora, tá? E coloca 2 de potássio que saíram para dentro. E aí leva os valores, né, para tudo normal de novo. Tá? Ela leva de novo a nossa membrana plasmática para repouso. O que pode acontecer? Quando a despolarização ela alcança valores por cima de zero, a gente fala que a fibra ela se sobreexcita, tá? Existe uma sobreexcitação quando a despolarização alcança valores por cima de zero. E aqui nesse caso, o que vocês estão vendo? Que ao invés dela voltar ao estado de repouso, ela passa o valor de polaridade, ela sobrepassa o valor de polarização. Tá? Então, quer dizer que ela hiperpolariza. Isso se dá, por exemplo, nos casos de paciente ou patologias que estão relacionadas, por exemplo, com a deficiência de fatores dolorosos, hanseníase, como por exemplo, né? A hanseníase é uma doença que vai degradando o terminal nervoso, fazendo com que ele não consiga, que ele demore muito para se excitar, demore muito para se despolarizar, porque ele hiperpolariza a fibra nervosa e como consequência você não sente dor,
tá? Assim também como pode acontecer que ao invés de levar a valores normais, a fibra ela pode aumentar, ou seja, ela pode diminuir a sua polaridade, né? Ela ir para 50, por exemplo, ela ir para 50, perdão, ela ir para 60, ok? E aí, ao invés de 70, ela vai para 60, a sua fase de repouso ela vai se encontrar de novo em 60, e aí, como o 55 já seria um umbral, a todo momento ela está despolarizando, tá? Isso se dá, por exemplo, em casos de extrema sensibilidade, né? De uma fibra nervosa, no caso a gente está falando, né? Então, vamos lá. Quer dizer que o nosso potencial de ação ele apresenta algumas fases que são fase de repouso, fase de despolarização e fase de repolarização. O umbral, ele não seria uma fase do potencial de ação, tá? Não seria. O umbral nada mais é que é o ponto máximo de mudanças elétricas que a membrana plasmática pode suportar sem gerar um verdadeiro potencial de ação, sem gerar uma verdadeira mudança de polaridade, né? Tá? Olha só. E quando essa despolarização alcança valores por cima de zero, a gente chama de sobreexcitação. E quando ela baixa o seu valor de polarização, o seu valor de repouso, a gente fala que ela hiperpolariza. Tá? Bom, então é isso. Potencial de ação são mudanças rápidas no potencial de membrana, né, na polaridade da membrana, e começa com um aumento súbito negativo, aumento súbito desde o potencial de membrana, que era negativo, em repouso, até um potencial positivo, e depois termina com um retorno, né, ao potencial negativo, com a entrada com a entrada e saída de cargas positivas de sódio e potássio. Fases do potencial de ação, a gente comentou aqui: fase de repouso, fase de despolarização e fase de repolarização. Na fase de repouso, eu tinha o valor do potencial de membrana, né, em repouso, menos 90. Tá? Na fase de despolarização, quando a membrana plasmática já alcança um umbral, ela se faz muito permeável ao sódio, ao íon que causa a despolarização. No caso, o que está causando a despolarização é a entrada de sódio para dentro da célula. Tá? A sobreexcitação é quando ele alcança valores por cima de zero, né? Esse faz positivo. E a fase de repolarização é onde se fecham os canais de sódio, se abrem os canais de potássio, ou seja, entrou sódio para dentro da célula e potássio sai de dentro da célula para fora, tá? Para tentar equilibrar os valores. Tá bom? E no finalzinho da repolarização, a bomba de sódio e potássio equilibra tudo. Existem também os canais de sódio ativado por voltagem, né? Uma despolarização da membrana plasmática gera uma mudança elétrica, e essa mudança elétrica pode ativar um canal de sódio, e esse canal de sódio pode permitir a entrada de ainda mais sódio, que pode levar a uma sobreexcitação, por exemplo. Tá? Quando o potencial de membrana se faz menos negativo, né? Se faz menos negativo, ou seja, vai se aproximando a zero, causa a abertura de uma comporta de ativação, né, que são os canais de sódio ativados por voltagem, por mudança de voltagem. O mesmo câmbio elétrico que causou a abertura da comporta de ativação, ou seja, a comporta que vai permitir a entrada de sódio, também vai causar o fechamento da comporta de inativação, né? Assim também como existem os canais de sódio ativados por voltagem, existem os canais de potássio ativados por voltagem na membrana plasmática. Sempre tudo é uma cascada, né, de acontecimentos. Se muda a polaridade, essa mudança elétrica de polaridade da membrana plasmática permite a abertura de canais de sódio ativado por mudança de voltagem, ativa os canais de potássio ativados por voltagem, por mudança de voltagem, né? A abertura dessa comporta aqui é causada pela mudança elétrica, pela mesma mudança elétrica que ativou os canais de sódio, tá?
ativados por mudança de voltagem. Só que essa abertura desse canal de potássio, ele se produz com um certo retraso. Tá? Primeiro tem que fechar a comporta de sódio para poder se abrir os canais de potássio. Tá? Existem também outros canais que são ativados por voltagem, por exemplo, o canal de cálcio, que é conhecido por ser um canal bastante lento. Cadê? Tá? Um canal bastante lento. Trabalha de maneira muito lenta o canal de cálcio. Tá? Em contrapartida, os canais de sódio e de potássio são canais rápidos. Esse canal de sódio aqui, ele é responsável por gerar um potencial de ação em meseta. Se a gente voltar para o nosso gráfico aqui, temos esse gráfico. Esse era um potencial de ação que estava explicando, né? Fase de repouso, despolarização, repolarização e repouso de novo. Agora, esse gráfico desse potencial de ação tem a ver com o cálcio. Por quê? Porque como o cálcio ele ativa um canal lento, tá? Esse canal lento, ele demora um pouquinho para abrir e um pouquinho para trabalhar, ele gera como se fosse uma despolarização sostenida, mantida, tá? Gera uma fase de platô. E esse gráfico de potencial de ação é chamado de potencial em ação em meseta. Então, a gente teria aqui fase de repouso, fase de despolarização, fase de meseta, fase de repolarização e repouso novamente. Esse é um gráfico típico de uma fibra dos sistemas elétricos de condução do coração, tá? Porque eles dependem da entrada de cálcio para dentro da célula. Isso seria um gráfico clássico de um músculo esquelético, porque o músculo esquelético ele já tem cálcio dentro da célula, então ele não depende de cálcio extracelular. O músculo cardíaco, sim. O músculo liso também tem esse tipo de potencial de ação. Isso a gente chama de potencial de ação em espiga ou agulha, e isso a gente chama de potencial de ação em meseta, próprio do músculo cardíaco, tá? Principalmente daquelas fibras de condução, nódulo sinusal, fibras de Purkinje, nódulo aurículo-ventricular, tá? O umbral da fibra nervosa é de menos 65, né? É o pico máximo que ela pode aguentar, essas mudanças que ela pode aguentar, sem gerar um verdadeiro potencial de ação, tá? É necessário que uma fibra ela tenha uma mudança de entre 15 a 20 milivolts para gerar um verdadeiro potencial de ação. No caso, o potencial de membrana da fibra nervosa era menos 90, o umbral seria menos 65. Ou seja, mais ou menos tem uma diferença de 25 milivolts entre repouso e umbral, né? E eu precisava entre 15 a 30 para gerar um verdadeiro potencial de ação. Então, está dentro da média. A propagação do potencial de ação, ou seja, a propagação da energia, né, que vai mudar, que vai gerar as mudanças elétricas na parte interna da membrana plasmática, se dá da seguinte maneira. Existe um ponto da membrana plasmática onde foi gerado o potencial de ação, e esse potencial de ação ele vai se propagar por toda a membrana plasmática, exceto no lugar onde foi gerado o potencial de ação, tá? E ele também cumpre uma regra. Se o potencial de ação for suficientemente forte para se propagar por toda a membrana plasmática, aquele potencial de ação vai se propagar. Mas agora, se o potencial de ação não tiver não for suficientemente forte, ou a membrana plasmática tiver alguma condição que impeça esse potencial de ação se propagar, então ele não vai ser propagado. E aí esse princípio da propagação do potencial de ação a gente chama de princípio dele todo ou nada. Tá? Direção: o potencial de ação viaja por todas as direções, alejando-se do estímulo inicial. E o princípio de todo ou nada é que o potencial de ação, a despolarização, viaja por toda a fibra se as condições são adequadas. Ou então, ela não despolariza a membrana. Tá? Ou então, ela não viaja o potencial de ação através da membrana plasmática. Tá?
O reestabelecimento dos gradientes intra e extracelulares, né, dos gradientes eletroquímicos, eu já falei, o grande responsável, bomba de sódio e potássio. Isso eu estava explicando, né? Tá? Existem, por exemplo, gráficos de potencial de ação, que não são verdadeiros potencial de ação, não são verdadeiros potenciais de ação. Existe um tipo de gráfico onde existe esse tipo de onda aqui, tá? Opa, esse tipo de onda aqui. Que é o nosso gráfico. E existe um tipo de onda onde essa célula nunca ela está em repouso, ela sempre está com uma onda baixa, nunca alcança um umbral. Aí, de repente, existe uma difusão a mais de um íon e, de repente, ela despolariza, tá? Essas ondas aqui, que vão gerar depois uma verdadeira despolarização, um verdadeiro potencial de ação, são chamadas de ondas lentas. E elas são características principais das ondas lentas do músculo liso do tubo digestivo, tá? Também do coração e também em alguns fenômenos nervosos, principalmente do aparato respiratório. Descargas repetitivas autoinduzidas se deve graças a uma permeabilidade espontânea dos íons sódio, que faz que o potencial de membrana sempre se eleve e, de vez em quando, ele alcança o umbral, tá? Por último, para terminar, a nossa fibra nervosa aqui. A nossa fibra nervosa, o impulso que passa de uma fibra nervosa a um músculo, de uma fibra nervosa a uma víscera, e que é a grande responsável por excitar uma determinada célula ou um tecido, ele é mais rápido em fibras nervosas que são mielinizadas, tá? Vocês lembram que essas estruturas aqui que estão rodeando o axônio da neurona são chamadas de vaina de mielina. No sistema nervoso central, quem forma a vaina de mielina é o oligodendrocito, e no sistema nervoso periférico é a célula de Schwann. Graças a essa disposição da vaina de mielina, de maneira intermitente, e ela forma esses espaços aqui que são chamados de nódulos de Ranvier, que os impulsos elétricos eles são transmitidos de maneira saltatória, tá? Fazendo com que o impulso nervoso ele viaje de maneira mais rápida. Tá? E em fibras amelinizadas, o impulso ele não é transmitido de maneira tão rápida assim. Então aqui a gente tem a diferença da transmissão em uma fibra melinizada e uma fibra não melinizada. Fibra melinizada, a velocidade é de 0,25 metros por segundo e a da fibra mielinizada, 100 metros por segundo. Tá? Tudo que eu falei aqui e no mais é só. Um abraço, gente.